Olá, uma questão que eu penso que nós tenhamos que enfrentar diretamente é o motivo ou as motivações pelas quais nós vemos um crescente ódio ao Papa Francisco e ao seu magistério. E esse ódio ele se encontra em grupos que são já declaradamente cismáticos, ou seja, grupos que saíram de dentro da igreja porque não aceitam questões como o concílio, como o magistério dos papas precedentes, como o magistério, não é, o ensinamento de Francisco, mas também se encontra em agentes de pastoral, infelizmente também em clérigos, padres e em outros leigos que estão dentro da igreja e que não aceitam o ensinamento do Papa Francisco. O que está por detrás desse ódio em relação ao atual Santo Padre? É claro que quando nós olhamos para Francisco, nós vemos nele um método teológico diferente, por exemplo, daquilo que era o método teológico do Papa precedente, o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, com a sua cultura e a sua visão teológica europeia, tem um método teológico que é um método teológico descendente, ou seja, partindo da doutrina, ele chega até a realidade, que é o método teológico, nós podemos dizer assim, comum europeu. É um método teológico normal na Europa, que tem todas as suas raízes, enfim, construídas desde a filosofia grega, que foi assumida pela teologia católica no século IV, enfim, não vem aqui ao caso. O método Francisco é um método latino-americano, que é esse método ascendente, ou seja, da realidade. A partir da realidade, nós contemplamos a verdade doutrinal. Por isso que o Papa Francisco tem como um dos seus princípios a ideia de que a realidade é mais importante do que a ideia enquanto tal, ou seja, o fundamento da realidade, ele deve nos fazer pensar e repensar os nossos ideais. E nesse sentido, a partir da realidade, eu olho para a doutrina. É claro que com isso, o Papa consegue, de certa maneira, relativizar algumas coisas. Toda a teologia, temos que deixar muito claro aqui, toda a teologia ela é relativista em algum momento. A teologia europeia ela vai relativizar a realidade. Então, por exemplo, se a pessoa não se encaixa na doutrina, então eu elimino a pessoa. É aquilo que nós fizemos com a Inquisição ao longo de séculos. A teologia latino-americana, e é um pouco a visão e o chão teológico de Francisco, vai relativizar, em alguns aspectos, a própria formulação doutrinal. Então, toda a teologia é relativa. Depende aqui o que nós estamos relativizando. Francisco não é um relativista, não é alguém que joga no lixo a doutrina. Ao contrário, é um homem de caráter até bastante conservador, mas com os pés muito fixos na realidade. Na verdade, o grande problema desses grupos em relação a Francisco, ou desses agentes de pastoral, clérigos, que não aceitam o seu ensinamento, é que Francisco tem muita clareza de que o centro da vida da igreja é o Evangelho. Aqui ele retoma o Concílio Vaticano II, especialmente logo após o concílio, o ensinamento da Evangelii Nunciandi de Paulo VI, onde a igreja existe para evangelizar. A igreja existe como sacramento de salvação para o mundo. Então, o centro da vida da igreja, o centro pulsante da vida da igreja é a proclamação e o anúncio do Evangelho. E o anúncio do Evangelho é aquilo que não pode ser nunca relativizado. O conteúdo da tradição da igreja mais importante, fundamental e que alicerça a vida da comunidade cristã é o Evangelho como tal. Por isso, nesse sentido, o que esses grupos têm contra Francisco é o Evangelho. Em última análise, como grande parte desses grupos são ultraconservadores, e esses agentes também, eles têm um problema com o texto evangélico, com a radicalidade do Evangelho de Jesus. E por isso, eles precisam desprezar o magistério de Francisco, porque eles não podem desprezar abertamente o Evangelho. Mas, no final das contas, o problema deles não é com o Papa, e nem é apenas com o concílio. O problema deles é com o Evangelho. Então, fiquemos muito tranquilos em comunhão com o magistério do Papa Francisco, porque Francisco tem clareza de que o fundamento da nossa fé está no Evangelho, que não pode ser relativizado.